Olá, hoje é dia da gente falar de direito, falar de procuradoria, falar de meio ambiente cultural, de turismo, de cultura, de patrimônio histórico material e imaterial. Minha convidada de hoje é criativa, sonhadora, comunicativa, natural de Cruz Alta, filha do seu Fábio e da dona Maria Helena, é formada em Direito e pós-graduada em Administração Pública e Gerência de Cidades. Mãe do Arthur, é desde 2006 procuradora do município de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Sinara de Araújo Vila. Doutora Sinara, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Natural de Cruz Alta, veio parar aqui no Novo Hamburgo como, hein, doutora? É uma longa jornada. De Cruz Alta eu fui para Recife, de Recife para Livramento, de Livramento para Santa Maria, então de Santa Maria para Porto Alegre. Fiz minha faculdade em Porto Alegre e... Só nasceu em Cruz Alta mesmo, então? Só nasci. E... Teu pai era militar? Sim, militar. Isso te fez ficar pulando bastante aí. Exato, e a mãe professora. Como é que era esse negócio de não formar turma no colégio, hein? É complicado. Eu fui aprender a ter turma mais tarde, depois da faculdade eu fui ter uma turma. Assim. Mas eu tenho amigas de infância, que a gente não se vê por longos anos, mas que mantém o contato. Tenho vários amigos do passado, que hoje são meus amigos, mas não teve realmente aquela turma do colégio, não consegui montar, não consegui conviver muito tempo. Por que escolher pelo direito, doutora? Porque eu gostava de ler, gostava muito de leitura, de regras. Eu acho que foi basicamente por escrever, por gostar de ler e escrever. Então, o direito era o mais acessível a essas capacidades, né? Essas habilidades. Isso tem alguma coisa a ver com a cultura paternal, assim, dessa rigidez do exército, dessa coisa... Acho que sim, acho que o gostar de segurança, de ordem, de organização, dessa segurança mesmo. Eu acho que o direito representa para mim uma segurança, uma certa segurança, né? Mas, na verdade, desde sempre uma criação também muito humanística, né? Muito ligada às artes, à cultura, à dança. A dança, isso. A minha mãe me colocou muito cedo para escola de artes, escola de dança. Eu sempre gostei também e foi naturalmente, assim, o apreço pela arte, pela dança foi natural. A fotografia nasceu ali também? A fotografia nasceu da vontade de eternizar momentos e paisagens. Eu gosto muito de paisagens, gosto muito de cenários, e a fotografia é uma forma de registrar isso, de fazer uma galeria de lugares preferidos, espaços importantes, espaços estéticos, né? Eu acho que a estética é muito importante. O direito não tem nada de bonito, doutora. Será? Quer dizer, vamos lá, existe evidentemente uma poesia em todo o direito, mas ele como si só, ele é, claro, um humanismo, né, essencialmente em tudo isso, mas ele é muito mais duro do que uma vida mais humana voltada para as artes, né? Uhum. Eu acho que eu achei no direito ambiental a beleza que eu procurava no trabalho, assim, cuidar dos ambientes, do meio ambiente natural, meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho agora, que está nesse mundo, meio ambiente digital, que é um novo, digamos, é o quinto segmento do meio ambiente, né, um meio ambiente digital, onde a gente está fazendo os encontros, onde estão acontecendo as reuniões de trabalho. Eu acho que tem uma certa beleza no direito ambiental e no direito urbanístico, que são os direitos com os quais eu trabalho.
Mas antes disso, a escolha foi pela magistratura. Chegou a pensar realmente em seguir carreira jurídica na magistratura? Sim, eu me formei e fui fazer a júris, e lá conheci meu primeiro chefe, que hoje é desembargador, o Dr. Léo Rumi Pilau Júnior. Trabalhei com ele por 2 anos, até que chegou o momento que eu disse, ai, agora me deu vontade de advogar. Assim, bem, agora mudei um pouco. E daí fui advogar, advoguei 5 anos, e comecei a fazer concurso simultaneamente. Passei na procuradoria aqui em Novo Hamburgo, e fui chamada em 2006. O Dr. Cássio me chamou e disse assim, olha, temos uma procuradoria aqui, mas ela é muito pequena, tudo está terceirizado com o escritório de advocacia, então estamos chamando os novos procuradores, tu assume aqui, não tem muita estrutura, não, é tudo novo, assim, tu vai ter que criar. E eu digo, adoro criar, vamos lá. Já E conhecia Novo Hamburgo? Oi? Já conhecia Novo Hamburgo naquele Não, momento? não, quando eu vim aqui eu já vim para assumir, não conhecia. Nunca tinha andado pelas ruas de Novo Hamburgo. Nunca, nunca. Completamente aventureira, doutora. Totalmente. Eu fiz o concurso, acho que numa escola. Eu tinha vindo para fazer o concurso, mas eu vim com umas amigas, assim, eu não sabia nada da cidade. Entrei, fiz o concurso e saí. Depois só voltei quando me chamaram para fazer os exames para ser admitida. Como é que foi esse encontro com Novo Hamburgo? O encontro, eu já tinha sido avisada que aqui tudo fechava cedo, que era um povo muito trabalhador, uh, que era, que era um jeito muito tecnológico, que aqui tinha. Por exemplo, a prefeitura foi uma das primeiras que colocou o sistema de informática, né, na prefeitura. Foi uma das primeiras prefeituras fora a capital que teve sistema de informação. Então eu vim avisado assim, olha, vai para uma prefeitura com bastante estrutura, uma cidade moderna, próspera, e encontrei uma cidade assim. Então eu até me impressionou que em 2006 eu escutava gente falando alemão, tinha muito fluxo, né? Em 2006 ainda tinha fluxo de gente, empresários, pesquisadores, né? Eu me lembro disso, assim. Mas eu ficava vindo e voltando de Porto Alegre. Até que em 2009 eu resolvi ficar aqui. E daí aluguei um apartamento para ficar durante a semana. Mas me pareceu uma cidade muito cheia de possibilidades desde o início. E eu sinto que cada vez mais ela amplia assim o seu leque de possibilidades. Tu tem uma militância muito ampla em várias áreas, né? Sim. Que busca é essa, hein? Incessante, de ocupação de espaços, de realizações, de fazer? Eu acho que começou quando eu comecei a participar de congressos nacionais de procuradores de município e vi a diversidade de cidades e de procuradores, e comecei a achar muito interessante essa troca. Eu sempre gostei muito de trocas culturais, assim, eu sempre tive amigos pelo mundo inteiro, sempre escrevi aqueles pen friends, né, que tu tinha amigos e escrevia cartas, eu estudava inglês desde cedo, e escrevia cartas em inglês, tinha amigos no mundo inteiro, trocava postais, colecionava postais. E isso ficou mais acentuado quando eu comecei a participar de congressos nacionais. Desde 2010 eu participo de congressos nacionais de procuradores. E comecei a ver a riqueza que é a troca, conhecer pessoas, lugares diferentes, como enriquece e como tu volta para a tua casa com mais vontade de trabalhar para que a tua casa tenha cada vez mais oportunidades, cada vez mais riqueza, diversidade, cultura e trabalho. Eu acho que é criar trabalho, criar postos de trabalho e amar o trabalho é uma coisa que me satisfaz. Eu acho que tem uma frase até que diz que cada um é aquilo que nasceu para ser. Então, acho que tu precisa ter uma realização fazendo aquilo que tu gosta. Eu gosto disso, eu gosto de viajar, conhecer, explorar e gosto de mostrar também a cidade pela qual eu trabalho.
Mas isso te levou para o Acre. O que tu foi encontrar no Acre ou buscar no Acre, doutora? Bom, de 2000, eu então trabalhei de 2006 até 2013. 2006 a 2013, 7 anos, aquela crise dos 7 anos, né? Eu tive a minha crise dos 7 anos, no meu relacionamento com o trabalho, a procuradoria ficou um pouco desgastado, assim. Então, eu tive que tirar umas férias, até eles brincam que eu sou turista profissional, assim. Então, fui passear e trabalhar no Amapá, no Tribunal de Contas. Amapá. Amapá, fui cedida para o Amapá, trabalhei no Tribunal de Contas, que foi muito enriquecedor para mim, porque eu fazia a parte da defesa do município e passei a fazer a análise das contas de gestão e contas de governo, então de municípios. Comecei a entender a função, a importância do Tribunal de Contas, a importância do conhecimento em direito financeiro, conhecer o orçamento e conhecer o planejamento urbano. Eu acho que foi no Tribunal de Contas que eu comecei a me encantar por planejamento urbano, que é o tema que eu mais gosto atualmente. Porque eu entendo que o planejamento urbano abrange tudo dentro da cidade. E fiquei lá morando 2 anos, até que meu filho disse, ai mãe, tu tá perdendo as melhores fases da minha vida, passei no vestibular, passei no Detran, e tu não tava Tem um aqui. filho de 23 anos, doutora. 23 anos. 23 anos. E Tu quando eu teve tava... ele mais ou menos com 10, então, assim, é isso? Por aí. Eu tive ele com a idade dele, né? Eu fui mãe com 22. Eu me engravidei com 21 na faculdade. E com 20... ele nasceu em 97, quando eu fiz 22. Então, com 23, a idade que ele tá agora, eu me formei e tinha ele com 1 aninho. Ele foi na minha formatura. Ele é muito companheiro meu. O realizador dos meus sonhos, porque eu tinha um sonho de morar fora, né? E ele que acabou realizando o sonho. Então, eu fui visitá-lo quando ele estava morando fora. E daí, também me encantei mais ainda pelo patrimônio cultural de onde ele estava morando. Ele estava morando na República Tcheca, né? Perto de Praga. Ele foi fazer uma pesquisa numa universidade, assim como Porto Alegre, de Novo Hamburgo, ele estava na cidade que ele... Não lembro agora o nome da cidade, mas era perto de Praga. Daí fiquei em Praga e foi crescendo o meu amor pelo patrimônio cultural aí a partir das viagens que eu fiz para encontrar o Arthur. Sinara, como é que tu faz hoje essa tua atuação jurídica ainda, né? E eu quero reservar um bloco inteiro para a gente conversar sobre Novo Hamburgo, fotografia e patrimônio e meio ambiente cultural. Mas hoje tu tens uma atuação muito forte dentro da tua entidade de classe, que é a OAB, né? E também junto aos procuradores, tanto no grupo de vocês em Novo Hamburgo, quanto dessa União Nacional de Procuradores. Isso. Então, em 2010 eu comecei a fazer parte dos encontros nacionais, que no início eram só de capitais, em 2009 eram só de capitais, em 2010 abriu para as cidades que quisessem, e eu fui uma das únicas que não eram de capitais a começar a participar, era no Rio de Janeiro os encontros. E daí comecei a tomar gosto por isso, sempre pensei que a gente deveria fazer uma associação aqui, mas eram poucos, né, procuradores. Quando eu entrei, haviam 3 procuradores concursados, e os outros procuradores eram cargos em comissão, os outros advogados que trabalhavam na procuradoria. Com o tempo, então, nos últimos 4 anos, foi quando se chamou mais procuradores, né? Então, hoje nós somos 14 no total, atualmente somos 14 procuradores e 5 assessores, então quase 20 advogados concursados efetivos, então é um quadro grande. Eu penso que nunca a procuradoria esteve tão qualificada, tão unida, né? Então, temos a associação aqui, recentemente, o presidente é o procurador Bruno Brinker, e ele foi o primeiro dessa última leva, né, o primeiro colocado, ele que fundou a associação, e ano passado, então, ele disse, olha, eu acho que a gente deveria integrar a OAB, e então fui indicada pela associação para participar da OAB, e sou presidente da Comissão de Direito Público da OAB,
também participo da Comissão de Direito Ambiental, como coordenadora de eventos, e também sou secretária da Comissão de Advocacia e Inovação. Só 3 comissões. Porque é o que eu posso fazer, mas eu poderia estar em mais. Eu gostaria de estar em mais se eu pudesse. Acho que eu sou muito ativa, sou muito agitada e muito... Eu tive que criar um filho, estudar e fazer carreira ao mesmo tempo. Então eu penso que isso deixou, assim, quando ele cresceu, quando o Arthur cresceu, entrou na faculdade, ficou um buraco, né, que eu tinha que... É tipo ninho vazio, assim? É tipo ninho vazio, Rodrigo, isso mesmo, um ninho vazio. Então, eu coloquei OAB, a associação, e eu acho bem interessante, porque eu realmente acredito que a OAB tem um papel fundamental na sociedade, tem uma função pública, né? A OAB tem uma função pública, as comissões são grupos de estudo, são grupos dedicados àquele assunto. Eu gosto muito de inovação, eu amo direito ambiental, e o direito público é o direito que nós atuamos na cidade, então é um direito que precisa se desenvolver. Nós acreditamos no poder do desenvolvimento regional através do direito público, através do desenvolvimento do direito público, né? Quanto mais tu entende, mais tu consegue trabalhar. Vamos falar de direito ambiental, vamos falar de cidades, de desenvolvimento e planejamento de cidades, vamos falar de patrimônio histórico, de fotografia, tudo isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a procuradora de Novo Hamburgo, a doutora Sinara Araújo Vila. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a procuradora do município de Novo Hamburgo, doutora Sinara de Araújo Vila. Conversamos bastante sobre o direito, sobre caminhos até chegar ao momento atual. Eu quero te provocar agora, doutora, em torno de algumas das paixões na tua realização, na tua trajetória e nesse momento de vida. Voltou para Novo Hamburgo depois dessa passagem lá pela Amapá e te encontrou com uma nova cidade? Encontrei com uma Novo nova... Hamburgo mudou ou tu mudou, hein? Eu penso que Novo Hamburgo mudou muito de 2017 para cá. Eu sou muito fã dessa onda de revitalização da cidade. Eu penso que é importantíssima a cidade ser revitalizada, os espaços de memória, os espaços verdes, o Parcão, para mim, é essencial. Eu digo que o Parcão é o meu Central Park. Eu digo, porque eu acho a área verde dentro do município um tesouro incalculável, não, é imensurável o valor do Parcão. Eu penso que o Sheffield teve uma muito feliz iniciativa de buscar a preservação do Parcão. Até faz pouco que eu fiquei sabendo que tem uma Rua Florença, que outro dia eu me perdi e acabei me encontrando na Rua Florença, e essa Rua Florença, então, eu acho que foi num programa teu, Rodrigo, que alguém contou que a rua, quando o Sheffield ia para a Itália, diziam assim, deixa, quando ele for para a Itália, a gente chama Rua Florença, né? Porque queria atravessar o Parcão, essa rua. E essa rua, ela acaba no Parcão, né? Não deixaram. Então, eu ela penso... Ela para ali e começa depois do Parcão de novo, né? É muito, muito bonito isso. Muito. Ela não atravessa. Ela atravessa o Parcão, mas ela não existe durante o Parcão, né? Ela não existe. Ela não existe. Foi muito importante isso. Doutora,
E essa paixão pelo direito ambiental, hein? O que está envolvido dentro do direito ambiental? Eu acho que depois de morar na Amazônia, né, porque o Amapá está dentro, né, da Amazônia Legal, tu fica impactada pelo poder da natureza. Isso é uma coisa muito forte. Quando eu voltei, foi muito difícil 2016, assim, a readaptação. Foi impactante, assim, ver que tinha muitas coisas que não andaram e retrocederam, e eu passei 2 anos fora, e eu pensei assim, como pode isso daqui? Passei 2 anos fora, tá igual, e algumas coisas retrocederam, eu não conseguia entender, para mim foi muito difícil. E como eu te falei, assim, eu tive que fazer um trabalho, eu passei por uma cirurgia em 2017, apareceu um tumor benigno, mas eu tive que tirar, e isso foi muito, para mim foi uma coisa muito impactante, assim, mexeu muito comigo, assim, eu fiquei um pouco depressiva, e o contato com a natureza foi uma forma de me resgatar, assim, de voltar a querer trabalhar, a querer atuar, e foi também com a ajuda dos colegas, que eu agradeço muito, que entenderam esse meu processo de afastamento. E depois eu voltei com mais vontade de trabalhar. Hoje eu tenho 1000 ideias, penso 1000 coisas, fico apresentando para a associação, vamos fazer trabalho social. Eles, Nara, que isso, é muita ideia, mas realmente eu agradeço eles me entenderem, porque eu penso que a gente tem uma responsabilidade social, tá? Onde a gente mora, né? O local que a gente habita, o local que a gente trabalha, há uma responsabilidade social, e ela é de todas, e principalmente eu penso dos servidores públicos em cada vez trabalhar com mais vontade e trabalhar no que gosta. Eu acho tão importante nesse momento trabalhar com o que gosta, viver feliz com o trabalho, se encontrar no trabalho, né? Eu acho que nesse momento atual, essa pandemia veio nos fazer refletir sobre a importância da qualidade de vida, né? Sinara, doutora Sinara, o que significa para ti esse momento de retomada da discussão em torno do patrimônio histórico, o momento que a gente está discutindo o nosso corredor cultural, por exemplo, né? Acabamos de perder essa parte importante da nossa história que estava tombada pelo IFAI. Evidentemente que a batalha não está perdida, o Ângelo continua lá firme e forte nessa luta, muita gente junto com ele defendendo tudo isso, mas de certa forma um desencontro na nossa história com Novo Hamburgo, com Hamburgo Velho, né? A gente vai, e tu és uma pessoa que gosta muito de viajar, de conhecer novas realidades, de carregar Novo Hamburgo na mala contigo, né? Sim. Aí tu leva fotos de Novo Hamburgo, e daqui a pouco a gente está aqui com um problema muito sério de resgate, de manutenção disso que a gente conquistou. Uhum. Tu tens um perfil no Instagram onde tu compartilha muito dessa história também, né? Onde tu provoca muito em torno disso. Uhum. Que necessidade é essa tua, né? O que tu está enxergando e chamando a atenção das pessoas para isso, hein? Esse perfil foi muito interessante. Quando eu voltei em 2016, eu não tinha fotos da cidade, assim, eu achava estranho, que eu tinha viajado, tinha visitado muitas cidades do Brasil, né, por causa da questão, o Tribunal de Contas fazia isso, fazia sessões itinerantes, e eu comecei a me dar conta que não tinha muitas fotos da cidade em 2016, não tinha perfil com fotos da cidade, ou tinha o Novo Hamburgo Pixel, quando eu comecei no Novo Hamburgo RS, quando me passaram o Novo Hamburgo RS, alguém tinha feito o Novo Hamburgo em 2013, e não estava alimentando, e eu tinha fotos, e mandei as fotos que eu tinha da cidade, e ele disse assim, bonitas as tuas fotos, vou começar a postar, mas era bem no iniciozinho, assim, e ele disse, não tô conseguindo, em 2018 foi, eu não tô conseguindo alimentar, tu quer esse perfil para ti? E eu disse, eu quero, então eu vou te colocar. E ele me colocou, nem sabia que se podia colocar, colocou meu nome e o e-mail e me passou o perfil.
E eu comecei a colocar fotos da cidade, porque eu achei a cidade linda quando eu voltei, claro, né? E comecei a colocar fotos da cidade, depois veio a revitalização do centro, mais ainda, eu vi a transformação e queria destacar que às vezes a gente está tão perto que a gente não enxerga, né? Às vezes é preciso perder alguma coisa para enxergar o valor que aquilo tem. Então, eu penso que esse movimento de destombamento talvez seja necessário perder para que se deem conta do valor do espaço cultural, né? Do espaço construído, do espaço que é um retrato ou é uma manifestação daquilo que somos, né? O espaço, o meio ambiente artificial é aquilo que construímos. Então, uma forma de expressão. Então, diz muito da cidade, né? O espaço cultural, o patrimônio cultural, o espaço construído, as formas de viver, construir, fazer, lidar, o empreendedorismo, isso tudo faz parte da cidade e está no DNA de Novo Hamburgo. Então, eu penso que colocar fotos da cidade num perfil e espalhar, e foi impressionante, porque acho que tinha o quê? Não me lembro, devia ter anotado, como a gente perde por não registrar. Mas eu me lembro que, assim, tinha poucos, tinha 80 seguidores, alguma coisa assim, tinha 40 fotos, era uma proporção assim, 80 seguidores, 40 fotos postadas. Daqui a pouco começou a crescer, e começaram a aparecer outros perfis. Novo Hamburgo Pixel já tinha, né? Daí, eu acho que em 2018 veio o perfil da prefeitura, e vieram outros perfis, assim, mostrando a cidade, e agora eu vejo que tem, São Leopoldo tem recentemente, Canoas tem, essas coisas assim, os perfis de cidade, né, que Gramado, por exemplo, já tinha, porque é uma cidade turística, mas eu acho que eu quero destacar os espaços urbanos, os espaços de memória, a construção que está sendo feita atualmente, né? Porque nós temos o patrimônio histórico, mas nós estamos fazendo história também. Ao preservar, ao resgatar e ao construir atualmente, está se fazendo história. Novo Hamburgo tem um exemplar de arquitetura de todas as fases da arquitetura. Isso é tão legal. Eu acho que é tão rico e talvez precise a pessoa perder para se dar conta do valor. Novo Hamburgo tem potencial? Sobre esse minha... prisma, tu conhece grande parte do mundo, viajou bastante, e estuda e lê e recebe fotos do mundo inteiro. Qual é o tamanho que Novo Hamburgo pode ocupar dentro disso tudo? Eu acho que eu acho que tem um espaço muito grande para Novo Hamburgo se projetar. E eu me lembro que quando eu fui, sempre que eu vou viajar e levo fotos da cidade, fica todo mundo muito encantado com a cidade, com a fotografia da cidade, com as imagens do espaço urbano. Então, eu penso que é uma forma de convidar e mostrar, convidar o outro a nos visitar e mostrar o que nós temos, é uma forma de orgulho, né? É uma forma de entender o potencial, de acreditar no potencial, de trabalhar pelo potencial. E eu acredito muito na cidade, eu penso que Tipo, tu tá lá em Nova York, no Central Park, ou andando por uma rua e distribuindo fotos de Novo Hamburgo, é isso? As fotos eu levei para dar para os amigos de lá. Mas eu tive essa ideia de mostrar que as cores são iguais, né? Nós temos as mesmas cores no mundo inteiro. E eu levei as fotos do Marcos Quintana e quando eu vi um cenário parecido com as cores da foto dele, então eu colocava. E daí, quando eu voltei, eu disse, Marcos, eu fiz uma exposição tua no Central Park. Eu espalhei as fotos pelo Central Park e fotografei as fotos no Central Park. É uma forma de brincar, eu acho que o lúdico é uma coisa que faz parte de mim, assim, meu pai também é professor de educação física e a minha mãe professora, então esse lado lúdico a gente sempre teve em casa, de ter brincadeiras e uma forma de se comunicar através de ideias, né? E essa coisa comunicadora ainda, doutora? Ah, sim, agora de fazer entrevista. Tô adorando, aliás, adorei ter participado também numa live tua, mas tô adorando te assistir também, assuntos os mais variados, alguns mais jurídicos, mas muitos mais voltados para o nosso patrimônio histórico material e imaterial, né?
Sim, na verdade, foi um intensivo que eu fiz na Semana do Patrimônio Cultural. Na segunda-feira foi o Dia Nacional do Patrimônio Cultural. E e eu conversei com uma advogada da União, muito envolvida, a Patrícia, que foi me apresentada pela Vanessa, filha do Dr. Cássio, que também é advogada pública, e ela me apresentou e a gente estava conversando, e eu disse, mas por que eu não faço voltado para cá, né? Porque eu tenho 2 perfis, na verdade. Eu tenho o Novo Hamburgo RS e o PGM Ambiental, que seria para o que eu trabalho dentro da Procuradoria. Seria para mostrar questões que eu trabalho dentro da Procuradoria, o PGM Ambiental. No PGM Ambiental, eu comecei a fazer debates com procuradores que atuam na questão urbano-ambiental, na Procuradoria Urbano-Ambiental. Até agora, na sexta-feira, eu vou conversar com o procurador de Guarulhos. Então, seria um espaço, o PGM Ambiental seria um espaço para isso, um espaço de conversa entre procuradores. E como eu ia falar sobre o patrimônio cultural com uma advogada da União, eu pensei, eu vou falar no Novo Hamburgo RS também sobre o patrimônio cultural de Novo Hamburgo. E comecei a convidar e as pessoas começaram a aceitar. Quando eu vi, eu tinha 8 pessoas convidadas, foi um intensivo. Rodrigo, eu fico muito feliz que tu participaste, porque foi o encerramento da semana, assim, contando sobre o documentário Movimentos, que eu amo, que, como eu já disse, foi um documentário que me marcou e que fez eu trabalhar com muito mais vontade e muito mais conhecimento sobre a cidade, né? Quando a gente conhece, a gente cuida mais. Eu sempre penso assim. Adorei conversar contigo, doutora. Eu acho que já te falei, né? Tem um desafio grande pela frente, que é de seguir construindo pontes por essa Novo Hamburgo afora, né? A gente tem muitos desafios agora, e como uma pessoa que não é exatamente nativa daqui, mas que empresta um olhar de fora e um olhar descontaminado, a possibilidade muito mais forte e rica de construir esses links entre essas tantas Novo Hamburgos, esses grandes arquipélagos que são Novo Hamburgo. Rodrigo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo conversando e me expressando. Tenho a certeza que não sou só eu, tem uma procuradoria inteira trabalhando pela cidade. Eu sou muito grata aos meus colegas, à Procuradora-Geral, doutora Fernanda Luft, aos meus colegas de associação, que eu agradeço na pessoa do presidente, Bruno Brinker, às minhas colegas de comissão de Direito Público, a Bruna e a Fernanda, que trabalham incessantemente também para desenvolver o direito público e nos desenvolver, né? Eu acho que é importante, nesse momento, entender que vivemos constantemente aprendendo e o aprendizado é o que nos faz mais jovens e mais dispostos aos desafios. Tudo bem. Hoje numa conversa de peso com a procuradora do município, a doutora Sinara de Araújo Vila. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.